Olá, pessoal. Uma boa noite a todos. Estamos mais uma live aqui, né, da Frente Popular de Esquerda, né, aqui de Araras, fazendo mais uma live, trazendo para vocês aqui de Araras, região, né, um pouco do que nós temos passado aqui em Araras, né, das ações feitas, de como é que nosso grupo aqui da Frente Popular de Esquerda, a gente tem trabalhado, né, no sentido de fiscalizar, no sentido de dar sugestões para a administração pública, para as pessoas envolvidas na área de saúde, enfim, para a população de uma forma geral, né? Então, hoje, a live, nós temos aí como o título Araras na pandemia, né? O que ainda pode ser feito? A ideia é trazer para vocês aqui um pouco das ações, né, que a Secretaria da Saúde tem feito, de como os administradores, né, aqui, gestores do município, têm atuado. E também um pouco de como as cidades aqui do nosso entorno, enfim, têm trazido ações positivas com relação à pandemia, tá? Só lembrando que nós fizemos uma live sobre a pandemia, né, sobre a Covid-19, pela primeira vez aqui a live foi dia 14 de abril, então hoje completa aí praticamente 3 semanas que nós fizemos essa live. E nós trouxemos aqui alguns dados, inclusive comparativos, né, para ver como é que está a evolução aqui no município. E também trouxemos dados no Brasil, né? Então, pessoal, antes de passar para os nossos debatedores, vamos para alguns dados. Sabendo, pessoal, que esses dados, na verdade, existe toda uma discussão em cima sobre a subnotificação. O que seria isso? Esses dados podem não representar o que realmente está acontecendo, seja no Brasil, seja no município de Araras. Há uma incerteza nisso. Então, antes de mostrar os dados, eu gostaria de falar para vocês por que existe essa incerteza. O Brasil é o país que menos faz testagens para a Covid-19, para o coronavírus, tá? É o menos. Pessoal, eu trouxe alguns dados aqui, né, para vocês terem uma ideia. Para cada 1 milhão de habitantes do Brasil, para 1 milhão, apenas 300, existe 300 testes para cada 1 milhão. O Irã, que é o segundo que menos faz testagens, ele testa, gente, 10 vezes mais do que o Brasil testa. Ele testa quase 3 mil pessoas para cada 1 milhão. O Brasil testa 300 pessoas para cada 1 milhão. O Irã, 3 mil para cada 1 milhão. Às vezes a gente fala assim, mas e lá nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele testa mais de 23 vezes mais, gente. Para cada 1 milhão de pessoas, ele faz a testagem em torno de 7 mil pessoas, né? A Alemanha faz 53 vezes mais testagens. Para cada 1 milhão, 15 mil. Então, quando a gente fala que o Brasil, a gente tem casos, a gente tem um número X de óbito, a gente tem um X número de Covid, fique sabendo, gente, que esses casos estão subnotificados. Tem muito mais pessoas contaminadas em números de óbitos do que, né, a gente às vezes verifica na imprensa. Então, só para vocês terem uma ideia, gente. Nós fizemos, então, um levantamento de dados da primeira live do dia 14 de 4, né? E depois um quadro comparativo até o dia 4 de maio, às 16 horas e 30 minutos, tá? Que foi o último dado da Secretaria da Saúde aqui de Araras. Bom, dia 14 de 4, quando nós fizemos a nossa live,
Preste atenção, gente, como é preocupante essa situação. Nós tínhamos dia 14, 6 casos confirmados, 6. Hoje, nós estamos com 27 casos confirmados. Isso daí, gente, equivale a praticamente 4 vezes mais em 3 semanas. Notificações. No dia 14 de 4, nós tínhamos 47 notificações. Hoje, nós estamos com 134 notificações. Óbitos. No dia 14, nós não tínhamos nenhum óbito. Hoje, nós temos 2. Digo a vocês, são casos, né, que foram colocados aí pela secretaria, são casos oficiais que estão na mídia, né, vocês podem acessar. Porém, existe essa questão da subnotificação. Nós não temos o número de testes suficiente para mostrar a real situação que encontra o município. Pessoal, eu gostaria ainda de colocar um outro dado que é extremamente importante. Nós temos um pesquisador hoje, que é o Átila Yamarino. O Átila Yamarino, ele é um pesquisador, ele é doutor em microbiologia, ele é um grande infectologista, ele está na mídia hoje. Segundo o Átila Yamarino, nós temos que chegar a número de casos real, segundo as pesquisas, você tem que multiplicar por 10. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com esses dados que estão sendo veiculados, pela subnotificação, pelo número baixo de testagens no Brasil, no nosso município, na nossa região. Segundo ele, nós temos que multiplicar por 10. Então, se nós pegarmos aqui casos confirmados, segundo o Átila Mariano, nós não teremos 27. Nós teremos 270 casos, e não os 27. Então, tudo multiplicado por 10. Então, é preocupante. Nós temos dados do Brasil também que segue praticamente esses mesmos dados e as mesmas proporções de Araras. E para debater com a gente, para trazer essa situação de Araras, para a gente vir também com soluções, não é só a gente fazer críticas com relação à postura, né, que os administradores têm, os secretários têm, mas trazer soluções. Nós trouxemos 2 pessoas muito queridas da gente, que faz parte aí da Frente Popular de Esquerda, que é a Adri Desotti. A Adri Desotti, ela é psicóloga social, ela é mestre em educação pela Unicamp, e nós trouxemos também a Roberta, né? A Roberta Barbinato, que ela é fisioterapeuta, ela é sanitarista, especialista em gestão em saúde pela Fiocruz, né? Para enriquecer o nosso debate. Então eu passo, né? Já me alonguei muito, vamos passar e vai ser um diálogo muito gostoso, muito bacana, né? Então eu passo para a Roberta, né, Roberta? O que você está achando aí, Roberta, dos casos aqui de Araras? Como você está verificando essa movimentação, né, dos nossos administradores? E uma coisa também que a gente tem que pensar, como é que as outras cidades, né, Roberta, e também passo o Padrinho, como elas têm se comportado com relação a isso, né? Boa noite a vocês. Boa noite, então, Roberta e Dri Desotti. Passo para você, então, Roberta. Boa noite, Bibo, boa noite, Dri. Queria deixar meu boa noite aqui também para todo mundo que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. E, Bibo, assim, eu acho que a necessidade da gente fazer essa nova live, que a gente comentou nas nossas reuniões da Frente de Esquerda, é exatamente de perceber um pouco da inércia do governo municipal em realizações que poderiam ser feitas, que a gente percebe que está sendo feita nas cidades vizinhas. Então, cidades menor que Araras, cidades maiores que Araras estão realizando
muitas ações em relação ao combate, ao enfrentamento da pandemia, e a gente vê que aqui em Araras as coisas estão muito devagar, né? E por que a gente fala isso? A gente vem acompanhando de perto essa questão, por entender, né, a necessidade da população, a necessidade dos trabalhadores da saúde em relação a esse assunto que é tão sério, né? Então, assim, a gente da frente publicou o manifesto no dia 27/3, nas nossas páginas, nas redes sociais, aonde a gente elencou 17 itens que a gente achava importante que a prefeitura tomasse providência em relação a eles. Não que a gente estivesse pautando o governo municipal, não é isso. É muito mais no sentido de colaborar com a administração pública, no sentido de elencar aquilo que a gente achava necessário ser feito naquele momento. E a gente percebe que quase 40 dias depois, né? Não, 3 semanas, 20 dias depois, desculpa, as coisas ainda não andaram muito, né? E isso para a gente tem sido muito preocupante. Então, gera uma angústia na gente e todo mundo que a gente vai conversando, a gente percebe que está na mesma angústia que a gente. Então, assim, um dos itens que a gente elencou lá no nosso manifesto era a questão, então, da manutenção do isolamento social, né? A prefeitura já tinha decretado isolamento social e a gente entende que essa é a melhor estratégia para conter a pandemia, né? Isso a gente aprendeu observando os outros países do mundo, os países que fizeram o isolamento, que mantiveram-se no isolamento, e os países que não estão seguindo o isolamento para onde está caminhando, o que é muito preocupante. A gente hoje está seguindo o mesmo caminho dos Estados Unidos, e de acordo com o Átila, que você já citou, muito brevemente a curva do Brasil vai passar a curva dos Estados Unidos. Se a gente imaginar que nos Estados Unidos hoje morre mais de 1.000 pessoas por dia, o Brasil está seguindo na mesma meta. Então, isso é muito preocupante, né? Hoje o Brasil teve 600 mortes. Então, assim, a nossa curva só está subindo. E a gente precisa tomar providências, né? A gente tem um presidente que ignora o que os países que conseguiram conter a pandemia estão fazendo, um presidente que vai para ato, que fala para o povo sair para a rua, que incentiva a aglomeração de pessoas, e isso dificulta muito a vida dos governadores, dos prefeitos que estão tentando manter o isolamento social. Porém, a gente concorda também que manter o isolamento social, obrigar as pessoas a ficarem nas suas casas, obrigar o comerciante a fechar os seus comércios, sem respaldo nenhum, faz com que as pessoas fiquem angustiadas dentro de casa querendo ir para a rua. Né? A gente também não pode achar que é simplesmente fechar, fica cada um dentro da sua casa e está tudo bem. Tem muita gente que depende do seu comércio aberto para tocar sua vida, para pagar suas contas, né? Para pagar o salário dos seus funcionários, e aí a gente não vê movimentação nenhuma. E aí, nas 3 esferas de governo, para dar subsídio, suporte para que esses comerciantes, microempresários, empresários, consigam, então, de fato, manter-se no isolamento, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho bastante crítico, né? A gente acompanhando aqui os decretos da Prefeitura Municipal, a gente viu que o último decreto agora do dia 30 segue as recomendações do decreto publicado hoje pelo governo estadual da obrigatoriedade do uso de máscara, né? O que a gente entende ser extremamente necessário, porém, só obrigar as pessoas a usarem máscara não garante muita coisa, porque eu não posso obrigar alguém a usar máscara se eu não dou também condições necessárias para aquela pessoa usar máscara, né? E nesse sentido, o que eu estou falando aqui? A gente pode pegar o exemplo da vizinha Cordeirópolis, né? Uma cidade de 25 mil habitantes em média, então 1/4, né? Menor ainda, 1/5 do tamanho de Araras, aonde a prefeitura, com recursos próprios, fez uma ação junto com as costureiras locais para comprar 25 mil máscaras de tecido e entregar gratuitamente para a população. Está lá no site de Cordeiro, para quem quiser entrar, a prefeitura começou a distribuição desses kits. Então, cada morador de Cordeiro vai receber 2 máscaras e um frasco de álcool gel. Isso começou a ser feito no final de semana e vai se prorrogar até que toda a cidade esteja coberta e assistida. Então, isso garante, aí sim eu posso obrigar as pessoas
a saírem de casa com suas máscaras, né? Eu estou garantindo acesso para todas as pessoas com a máscara. Eu entendo também que, às vezes, há dificuldade, né, nesse processo de compras e tudo mais. Só que aí se eu pensar que eu também estou gerando renda para a costureira local que vai fabricar essas máscaras, eu também estou fazendo a economia rodar. Eu estou valorizando o trabalho da costureira, o trabalho da dona da loja que vende tecido, e aí eu estou fazendo o comércio rodar, né? A economia rodar. Então, eu acho que fica aí uma sugestão para a Prefeitura Municipal. E aí, hoje a gente fez uma pesquisa muito intensa e consultando o site da Prefeitura Municipal, eu não encontrei muitas ações do que está sendo feito. Então, tudo que eu estou falando aqui foi baseado em pesquisas do site da Câmara Municipal de Araras e do site da Prefeitura Municipal de Araras. E eu entendo que, se não está publicado nesses dois veículos de comunicação, não está sendo feito, né? Porque eu acho que a obrigação da prefeitura é informar os munícipes para nos tranquilizar também. Eu sei que a prefeitura está trabalhando. Agora, se não está publicado lá, eu não tenho como adivinhar, né? E muito me surpreendeu quando, falando ainda do uso de máscaras, eu me deparei com uma matéria de que a Secretaria Municipal de Saúde doou para a TCA, que é a autarquia do Serviço Municipal, 500 máscaras para os funcionários da TCA. Mas você achou ruim, então, a Secretaria de Saúde doar máscara para os trabalhadores da TCA? De forma nenhuma. Desde que todos os trabalhadores da saúde tivessem seus EPIs garantidos. Desde que todo usuário de saúde que chegar dentro de uma unidade de saúde e não tiver de máscara, possa receber uma máscara da Secretaria Municipal de Saúde, que é isso que os hospitais particulares aqui do município têm feito. Então, assim, a Secretaria Municipal deixa de assistir os usuários da saúde pública, muitas vezes funcionários da saúde pública que têm um número restrito de EPI, para doar para uma outra autarquia municipal que poderia, sim, com seus recursos próprios, comprar máscara, né? Então, isso eu achei algo muito discrepante, né? E falando ainda do uso de máscaras, a gente viu no site da Câmara Municipal que no dia 22/4, o vereador Felipe Belotto fez uma indicação para a Prefeitura Municipal muito nesse sentido, da obrigatoriedade do uso de máscara para a população, mas com fornecimento gratuito da Prefeitura, mediante parceria com as costureiras locais, que é isso que a gente vem falando, que é uma ideia sensacional, e eu acho sim que a Prefeitura tem condições de fazer isso. Outra coisa que me surpreendeu bastante também, falando ainda de máscaras, é que a gente viu uma matéria que a Secretaria de Ação e Inclusão Social recebeu a doação de 400 máscaras de uma empresa privada do município. E ao invés da Secretaria de Ação e Inclusão Social incluir a máscara, né, no pacote, na cesta, que vai para as famílias de baixa renda, de vulnerabilidade social do município, ou deixar no CRAS, nos CREAS, onde a população às vezes vai buscar informações, receber essa máscara, que a gente sabe que é população que é de baixa renda, passa por uma questão de vulnerabilidade social muito grande, a Secretaria de Ação e Inclusão Social distribuiu as máscaras para os seus funcionários, o que eu não acho errado, porém eu acho que a Secretaria de Ação e Inclusão Social poderia comprar com recursos próprios a máscara para os funcionários que ali estão e distribuiu depois para os outros setores da Prefeitura. Então, a gente já poderia ter um número grande de moradores aqui da cidade com máscaras, né, doadas pela Secretaria de Ação e Inclusão Social, mas a Secretaria e a Prefeitura achou um outro destino para essas máscaras. Continuando aqui, falar do documento que a gente publicou no dia 27/3, a gente tinha falado de garantir teste rápido, né, em todas as unidades sentinelas do município, por entender que a testagem é algo extremamente necessário para a gente saber, de fato, o número que a gente tem de casos confirmados ou suspeitos aqui no nosso município. Porém, a gente sabe também que os testes rápidos, na maioria das vezes, ele tem um prazo onde ele detecta os anticorpos e tudo mais, então não é tão simples assim. Porém, uma ideia que a gente viu da Prefeitura de Araraquara que está sendo realizada é que lá eles fizeram uma parceria com a Faculdade de Farmácia da Unesp
E aqui a gente tem a Uniararas, que tem faculdade de farmácia, tem o curso de farmácia lá, tem o curso de biomedicina. Então, a Prefeitura de Araraquara, em parceria com a universidade, conseguiu aumentar o número de testes realizados no município. Araraquara estava fazendo 30 testes diários e passou a fazer 60, ou seja, ela duplicou a quantidade de testes que está sendo feito. O número de testes diários feitos no município de Araras, a gente não sabe, a gente não tem esse dado divulgado. Porém, fica aí a sugestão de buscar parceria com a Uniararas e ver se a gente consegue ampliar esse número de testes aqui no município. Isso agilizaria, né? A gente conseguiria testar muito mais gente, mas também ter um resultado muito mais eficaz, eficiente. Eu não sei se a Adri, eu estou falando que nem uma matraca, e aí eu não sei se a Adri tem alguma coisa para complementar, eu vou passar para a Adri então, e aí depois eu vou voltando, tá bom? Cadê? Aí. Bom, sim, eu quero complementar tanto a fala do Bibo, né, quanto a fala da Roberta. Boa noite a todos, em primeiro lugar. E eu acho assim, eu senti uma necessidade de apresentar para vocês nessa Frente Popular de Esquerda, né? A gente posta, está fazendo várias lives pela frente. Então, no momento, o que é a Frente Popular da Esquerda? É uma aliança entre o PT e o PSOL, né? A Roberta, por exemplo, é do PT, o Bibo também, eu sou do PSOL, para combater o fascismo, né? No Brasil, em Araras, em todo quanto é canto, né? Então, a gente está fazendo reuniões aí há um tempo e está sendo uma parceria muito boa, né? Porque cada partido tem suas particularidades, tem suas convicções, mas a gente tem em comum, né, esse desejo de que pare, né, o massacre, né, aos indígenas, essa discriminação, né, às minorias, LGBT, negros, mulheres, deficientes físicos, mentais, tudo isso que a gente vem vindo, né, observando, como já foi prometido em campanha do nosso presidente, né. Então, assim, em primeiro lugar, complementando, né, o que o Bibo falou e também o que a Roberta acabou de dizer sobre a necessidade de notificar, de poder fazer o teste, né, do Covid. Outro dia veio meu filho veio mostrar um meme, né, falando, a secretaria, o Ministério da Saúde imagina que tenha não sei quantos casos, mas só está aparecendo tanto. Então, como que ele imagina, né? Então, assim, no meme parece uma coisa muito simples, mas, assim, assistindo esse vídeo do Átila Yamarino, ele é muito legal, esse que ele acha que a gente vai chegar no lockdown, que é o que São Luís do Maranhão, né, Maranhão está entrando agora, que é aquele negócio de todo mundo trancado, porque a gente começou bem, né, todo mundo estava lá, a gente estava vendo a Itália, então parecia uma coisa até meio chique, né, ficar trancado como os italianos estavam, e não sei o quê, e a angústia e tudo. E aí, à medida que o nosso excelentíssimo presidente foi se manifestando, dizendo que é uma gripezinha, tossindo na cara das pessoas, limpando o nariz com a mão e apertando a mão do povo, e tipo, isso foi, de certa forma, despertando nas pessoas, né, e eu digo, não só nas pessoas que acreditam e que brigam por ele, que ainda existem, né, essas pessoas, mas também, eu acho que em todos nós, sabe? Porque a realidade da pandemia é uma coisa absurda. A gente não queria que isso estivesse acontecendo. É algo que causa, assim, um pavor, um medo na gente. Sabe, a gente queria, tudo que a gente quer é que alguém chegue e fale assim, gente, eu estava brincando, o Brasil, Deus é brasileiro, aconteceu lá, mas aqui não vai chegar. Alarmaram, mas olha, nem foi, nem morreu, não, vamos para a rua, vamos para o supermercado, vamos sair, vamos se encontrar, vamos fazer churrasco. Então, assim, à medida que, em rede nacional, esse senhor, que deveria ter uma figura de pai, né, de cuidador, de zelar pelo seu povo, à medida que ele vai fazendo o contrário, ele vai provocando em nós, e eu digo em todos nós, um desejo que seja verdade o que ele está falando. Vamos fingir que é isso mesmo, gente? Eu não aguento mais esse medo, eu não aguento mais essa tensão de saber o que vai acontecer, essa história de respirador, de tudo. Então, a gente vai relaxando. E há 15 dias a gente relaxou, no geral.
né? Diminuiu a porcentagem das pessoas que estavam, quem estava totalmente dentro de casa foi dando umas saidinhas a mais, foi, não, vamos só encontrar aquela pessoa lá, e eu digo isso por mim também, em alguns momentos eu me vi quase entrando nessa, sabe? Então eu acho assim, é um momento, eu estou falando como psicóloga agora, né, até dando continuidade à live da semana passada, que tudo que a gente quer é que não seja verdade. Só que eu vim aqui para dar essa notícia triste de que, infelizmente, é verdade. E que o mundo inteiro está passando por isso. O mundo inteiro está passando por isso. Então, assim, não é algo que foi inventado, né, pelo PT, que foi inventado pela esquerda, é algo que está acontecendo realmente, né? Então, é muito importante que a gente tenha consciência disso. E o que está sendo observado, e isso que o Átila Yamarino fala no vídeo, e que daí é muito simples para a gente entender essa subnotificação. Nos últimos 4 anos, nas cidades principais do Brasil, no fim do mês de abril, existia um X número de mortes, né? Entrada em hospital e de mortes. Final de abril, qual que é a média de morte dos últimos 4 anos? X, X menos 1, X mais 3, X mais 2, mas sempre era a mesma coisa. Hoje, nesse mesmo fim de abril, está 5 vezes mais. Mesmo que não se diga do que é insuficiência respiratória, infarto, porque o Covid também causa infarto, derrame, que é o AVC, que causa isso em pessoas mais jovens. Então, assim, esse é o parâmetro. Não é que todo mundo está adivinhando, que foi lá numa bola de cristal. As mortes aumentaram 5 vezes mais no final de abril desse ano. E, teoricamente, era para ter diminuído, porque está tendo menos acidente de trabalho, está tendo menos acidente de mototáxi, está tendo menos acidente de carro, está tendo menos violência, de certa forma, né? Assalto do povo na rua e tudo. Então, assim, é um dado preocupante. E eu estou falando isso, gente, pelo amor de Deus. Não é para dar uma de globo lixo, né? Como a galera fala aí, e de apavorar ninguém, mas a gente tem que estar consciente. A gente não pode mais ficar nessa de fingir que não é verdade. É muito gostoso isso, mas isso vai gerar algo tão triste no futuro. Né? Outro dia no Facebook, eu até perdi assim, o link, o nome da psiquiatra que estava falando isso, dos lutos que nós estamos passando. Né? Então, quais lutos? O luto de um boteco que a gente não pode mais ir, dos amigos que a gente não pode abraçar, né? Da vida que a gente tinha antes. Está acontecendo um luto, a gente perdeu essa vida e a gente não sabe que vida a gente vai resgatar depois. Qual vai ser a norma? Qual é o novo normal? Né? Então a gente está vivendo esse luto. A gente vive o luto pelas famílias que estão perdendo pessoas, né? No mundo, no Brasil. E essa psiquiatra é uma coisa que para mim não tinha passado pela cabeça. Ela falou assim: eu estou muito angustiada com o luto das pessoas que não guardaram quarentena e que vão ver claramente em torno de si as pessoas contraindo o vírus. Então, assim, eu falo isso e é do fundo do meu coração, sabe? Eu tenho dó de quem não está nem aí, porque está ficando na cara, gente, não é algo que é abstrato. Você olha a Nova Zelândia, eles estão voltando ao normal, eles fecharam as fronteiras. A primeira-ministra de lá, presidente, até, perdão a ignorância, né, ela já determinou várias medidas, tinha até assim uma notícia, né, que os lugares onde estão sendo governados por mulheres, eles tomaram medidas assim, a contento, né, e já estão vendo o resultado, e a gente vê isso claramente, os lugares que estão fazendo a quarentena certinho, está diminuindo o número de casos. E os lugares que não estão nem aí, o negócio está passando dos limites, e está tendo o que ele fala, que é o colapso do sistema de saúde. Né? Então, assim, todo mundo tirou sarro daquele prefeito de Limeira, né? Que ele falou, gente, todo mundo vai pegar, alguns vão morrer e outros não vão. Assim, foi engraçado, mas é um pouco isso, né? E o que o Átila Yamarino fala no vídeo é assim, nós estamos parcelando, vamos supor que a gente tem uma cota de mortos para dar, sabe, ali para o plano superior do Covid. Isso vai acontecer. Só que com a quarentena, a gente vai parcelando e vai dar tempo de salvar mais gente.
do sistema de saúde atender mais gente, e não colocar os profissionais de saúde numa situação horrorosa, como aconteceu na Itália, e está acontecendo em Manaus, né? No Pará também, no norte do Pará, e acho que em Altamira, que os médicos têm que escolher quem que eles deixam morrer e quem que eles ajudam a viver, né? Então, assim, eu me sinto... É muito triste ter que falar essas coisas como se eu fosse uma ave de mau agouro, né? Mas eu acho que são coisas que a gente precisa, né? Deixar cair o véu, deixar cair, né, a ilusão e olhar para isso, né? Rodrigo, sabe o que ocorre e que a gente observa muito? Como os casos eles estão subnotificados, eles estão tudo menor do que deveria ser, dá uma sensação, pessoal, e não caia nessa sensação, dá uma sensação que o Covid-19, o coronavírus, ele não está no meio da gente, ele não está circulando. Então, para que usar máscara certinho? Vou usar no pescoço, vou usar na bolsa. E dá uma sensação que aqui não vai chegar, ou que o Brasil está menor o número de casos do que eles previam. É mentira, gente, é mentira. Para vocês terem uma ideia, hoje lá no Amazonas, saiu até publicado, você já viu isso, por exemplo, tem número de mortos, vamos supor, 7 mil mortos, 3 mil mortos no Amazonas. De repente, de um dia para o outro, diminui o número de mortos. Ou seja, teve gente que ressuscitou, porque quando morre, você acredita que no outro dia vai ter maior número, e assim sucessivamente. Lá está reduzindo o número de mortes na estatística do coronavírus. Que jeito que ocorre isso? Então, pessoal, não se deixe enganar pelos números. A gente está falando muito aqui do Átila, que é um pesquisador. Aqui, em função dessa subnotificação, a falta de teste aqui, eles falam, gente, e não é para criar uma sensação de alarde, de euforia, não, é só para ter mais cuidado. Aqui nós não temos 27 casos, nós temos muito mais que isso, pode chegar 10 vezes mais. Então, pessoal, não fique com essa sensação que aqui não está acontecendo nada, que o Brasil está menor que outros países. Nós não temos como levantar esses dados em função da subnotificação. Pessoal, eu vou passar para a Roberta, mas antes de mais nada, Dri, desculpa, mas eu precisava fazer esse comentário. Pessoal, eu estou vendo aqui no chat, nós temos, assim, várias pessoas que estão aqui, dando a sua opinião, né, parabenizando pela iniciativa, e com base numa colocação do Alexandre Braz, ele traz uma sugestão, e é justamente isso que eu gostaria de falar, pessoal. Nós estamos aqui para fazer uma análise crítica e para sugerir uma melhoria para a prefeitura. Nós não estamos aqui para causar mais conflitos. Então, aproveitando a colocação do Alexandre Braz, ele traz uma sugestão. Olha que bacana. A prefeitura deveria fazer um consórcio com grandes empresários para sanar as dificuldades mínimas. Está vendo? Ele trouxe uma sugestão. Então, eu peço para vocês, a Frente Popular de Esquerda, a gente trabalha de forma compartilhada, junto com vocês. Então, eu peço para aqueles que tiverem soluções, né, Roberta, né, Dri, para colocar aqui no chat. A ideia é nós publicarmos, fazer uma segunda publicação, né? De forma alguma é para pautar a prefeitura, mas para contribuir para que ela também venha com soluções melhores, talvez, né? Nesse sentido, mais próximo da população, e que a população participe, já que ela não abre um canal para ser de uma forma compartilhada, conjunta, soluções, a gente vai trazer no nosso espaço da Frente Popular essas questões. Então, faça suas sugestões, talvez não dê tempo para a gente pegar todas as sugestões aqui e formar um documento único, mas eu prometo a vocês, nós iremos compilar todas essas sugestões, né, Dri, né, Roberta? E aí a gente faz uma segunda publicação dando sugestões para a prefeitura.
Tá bom, gente? Então contribua, assim como o Alexandre Braz fez. O negócio é todos juntos aí contra o coronavírus. Esse é o momento. Roberta, mais algum dado aí, assim, interessante? Oi, Dri. A Dri quer falar? Pois não, Dri. Sim, eu só queria complementar um pouco, né, quando a Roberta estava falando das iniciativas, das sugestões dos vereadores, né, a gente tinha publicado esse documento no dia 27/3, que uma das coisas que a gente tinha sugerido era em relação ao IPTU e ao SAEMA, tanto dos comerciantes que estão fechados, como das pessoas que estão desempregadas, né, que houvesse uma tolerância, que não houvesse corte de água da população, né, que pudesse se abster de pagar a conta do SAEMA, que depois fosse renegociada, depois que, à medida que a economia fosse retomando, né, o seu fluxo, para que as pessoas, é exatamente aquilo, complementando o que a Roberta falou, que não faz sentido, né, a gente está apoiando essa situação de que é preciso fechar, sim, né, o comércio, é preciso que o maior número de pessoas fique em casa conseguindo, né, então, só complementando, assim, a minha fala, que eu me empolguei ali no apelo, né, mas eu tô vendo, por exemplo, quando eu vou no supermercado, quando eu vou na farmácia, que tem gente que você vê que tá ali meio de ué, não é porque precisou estar ali, não é que tá trabalhando, não é que tinha que estar ali, né, saiu para dar rolê mesmo. Então, é a essas pessoas que eu tô me referindo. Tem pessoas que não tem como, né, tem pessoas, em nome dessas pessoas que não tem como, que quem tem como tem que ficar em casa, né? É uma questão assim de compreensão, de extrema compaixão e de abertura ao próximo, né? Eu ficando em casa, eu estou ajudando as pessoas que têm que sair, né? Os profissionais de limpeza pública, os profissionais de saúde, os motoristas, né? As pessoas que realmente trabalham. Então, assim, existiu, né, no dia 6 de abril, o Felipe Belotto, ele sugeriu a ampliação de microcrédito do Banco do Povo para pequenos empreendedores arcarem com a folha de pagamento, outras despesas durante a pandemia. No dia 13 de abril, a Regina Corroquel pediu a suspensão de pagamento de IPTU em razão da pandemia, que era algo que a gente já tinha, né, falado 3 semanas antes, 2 semanas antes, foi muito bom, né, isso ser retificado, e a suspensão momentânea de pagamento das contas do SAEMA, né, então, os vereadores estão, né, quando a gente olha tudo que acontece lá, tem umas coisas meio absurdas, não vamos comentar, mas, assim, tem coisas muito legais que estão sendo pedidas pelos vereadores, né, no dia 15, por exemplo, o executivo, ele, né, vai ter abrir o fornecimento de cestas básicas durante o Covid, mas os vereadores ressaltaram que é uma demora. Só terminando as compras, no dia 22, a vereadora Deise Olimpo falando da compra do equipamento, né, do EPI, que venha do Executivo Municipal, Marcelo de Oliveira também, porque eu acho importante, né, a gente poder dizer o que já está sendo feito. Dia 22, o negócio do uso de máscaras por Felipe Belotto. O Marcelo de Oliveira também, no dia 22 de abril, ele pediu atendimento presencial emergencial para as famílias que necessitam cesta de alimentos, nos CRAS, CREAS, Secretaria de Ação e Inclusão Social. Né? Então, isso é muito importante, assim, a gente aproveitar os aparelhos, né, os mecanismos que já existem no governo municipal para intensificar o cuidado com a população. No dia 27, a Regina Corroquel, a solicitação de informações dos recursos públicos gastos. E agora, no dia 4, né, o requerimento de informações sobre ações da Prefeitura de incentivo aos empresários, comerciantes, micros e pequenos empreendedores profissionais autônomos para o enfrentamento, né? Então, eu acho assim que é importante a gente dizer, né, o que está sendo feito. A gente fez esse documento, está lá publicado, né, e é muito importante que os vereadores, tendo lido ou não, reforcem o que a gente já tem pedido, e eu, particularmente, eu acho que tem que ser reforçado, principalmente a conta do SAEMA e IPTU, que isso seja, sabe, que não se corte a água de ninguém e que a conta possa ser renegociada depois para as pessoas que estão passando agora dificuldades e não estão tendo condições de pagar. E o que a gente viu ali no Arara Sem Censura, uma pessoa até publicou, né, as contas, duplicou do mês passado para cá. Uma pessoa que está economizando para caramba, que está fazendo o máximo, e viu a sua fatura do SAEMA ser duplicada. Né? Então, é um apelo que a gente faz aqui através dessa live para o SAEMA, né, e para a Secretaria, acho que é da Fazenda, né, que cobre o IPTU, para poder, né, que medidas sejam tomadas nesse sentido.
Acho que era essa a minha fala, gente, desculpa. Perfeito, Dri. Não, tá ótimo, é isso mesmo. A gente está aqui para dar sugestões e para valorizar as ações também positivas, né? Roberta, mais alguma coisa assim, com relação às outras cidades, como é que tá, para a gente trazer soluções para cá, né? Oi, Bibo. Só para finalizar as ações aqui que eu tinha puxado em relação ao nosso documento e as ações de outros municípios e o que tem sido feito aqui, né? A gente tinha falado também, solicitado a questão de garantir cesta básica para as famílias em vulnerabilidade social, e aí a Adri já falou que a Prefeitura, no dia 15/4, tinha encaminhado para a Câmara Municipal um projeto, então, onde ela falava do fornecimento de cesta básica para essas famílias. Porém, se a gente vai procurar no site da Prefeitura, a gente não sabe se já comprou, se já foram entregas, quantos foram, quanto era entregue antigamente, quantas foram entregues agora. Então, assim, uma informação que fica um pouco perdida, né? Diferente de Cordeiro, que fala que, então, as cestas básicas, o número de cesta básica foi ampliado um programa da Secretaria de Mulher e da Secretaria de Desenvolvimento Social, assim como o valor do cartão de alimentação e o número de pessoas assistidas. Em relação ao IPTU, como a Adri tinha falado, alguns vereadores já pontuaram lá o que a gente tinha falado, porém, sem resposta ainda da Prefeitura, e essa é uma medida que ia beneficiar tanto as famílias, que elas já têm o cadastro na Prefeitura, então a isenção desse IPTU da conta de água, quanto as pequenas empresas, né, os microempreendedores da cidade, que também, sabendo que esses são impostos, né, municipais, a Prefeitura tinha autonomia para poder fazer isso e, assim, colaborar com o empreendedor, com o microempresário. A gente viu que a cidade de Araraquara fez reuniões com os microempresários. Aqui do nosso lado, uma ação que eu achei super legal. Cordeirópolis está fazendo um bazar online com as empresas da cidade que quiseram se cadastrar via aplicativo da associação comercial de lá. Então, o que aconteceu? As lojas da cidade, para o Dia das Mães especificamente, se cadastraram nesse aplicativo e as pessoas, né, a população pode entrar no aplicativo, chega lá na sua loja, aciona, vê as fotos da mercadoria que quer, compra, escolhe a forma de pagamento e recebe essa mercadoria na sua casa. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita para fazer a economia girar, para ajudar os comerciantes. Então, assim, por que não fazer uma reunião, tirar uma comissão de comerciantes, chamar a CIA aqui de Arara, sentar junto, o que dá para ser feito nessa pandemia? Né? Só assim a gente vai conseguir manter o isolamento social. E a gente não vê ações de nenhum tipo nesse sentido sendo feito para a Secretaria Municipal. A gente viu, sim, que o prefeito nomeou um novo secretário, né? Mas ações desse novo secretário, inclusive, a gente não viu nenhuma por enquanto. Bora trabalhar, povo. Tem muita coisa para ser feita. Tinha uma pergunta interessante aqui da Michele, que ela fala da questão das unificações de PSFs. A gente tratou na nossa live passada. Essa foi uma ação que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal de Araras tomou de fechar unidades de saúde, uma ação que nós, da Frente Popular de Esquerda, não concordamos e não entendemos como é que no auge de uma pandemia a cidade fecha unidades de saúde. E pior, as unidades de saúde que estão funcionando, além de ter que dar conta da sua unidade e das unidades em torno que foram fechadas, elas estão trabalhando com rodízio de profissionais. Tá, essa não é uma informação que está lá no site da Prefeitura, não é, mas é uma informação que eu já recebi de vários trabalhadores da saúde. Todo mundo que me conhece sabe que eu trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde e ainda mantenho uma boa relação com grande parte dos trabalhadores da rede, e eles vêm me contar que tem PSF fazendo rodízio de funcionário. Então, o funcionário vai um dia, não vai dois, vai um dia, não vai no outro. Médico de PSF que está lá sim cumprindo horário, mas fica trancado na sua salinha porque não quer ter contato com o povo, porque está com medo de pegar o Covid e levar para suas famílias, né? Enquanto a gente tem outros médicos lá nas tendas sentinelas, no pronto-socorro, na UPA, atendendo muito bem a população. Então, o que vale para um, vale para todos, né? O médico, quando se forma, ele faz um juramento. Ele vai ter que atender, tudo bem. Nenhum médico que se formou até agora passou por uma situação de pandemia, pois esse é o momento. O médico tem que estar lá, o médico tem que estar lá atendendo. E, para isso, tem que obrigar a Prefeitura a fornecer os EPIs necessários.
né? A gente não quer que o médico vá atender sem nenhum equipamento de proteção. Não só o médico, como nenhum funcionário da unidade de saúde, como nenhum outro trabalhador que acaba tendo que lidar também, né, indiretamente com a questão do vírus. Então, isso é extremamente urgente que seja feito no município. Só um minutinho, Bibo. E pensando nisso, assim, especificamente para falar dos funcionários, né, não só da saúde, a gente viu que em Araraquara, olha que ideia interessante, tem um telefone para apoio psicológico para os funcionários da saúde poder ligar. Eu tenho amigas trabalhadoras da saúde que começaram a ter crise de pânico, porque é desesperador você ir para a porta da unidade, às vezes sem EPI, às vezes sem muitas condições, né? As unidades de saúde não estão com fluxograma definido para atendimento e tudo mais. Então, olha que ideia simples, mas muito eficiente para quem precisa de um respaldo. A Adri, que é psicóloga, sabe muito bem disso, a importância que tem um telefonema, né? Uma palavra de apoio ali que faz você aguentar e segurar a barra. Então, essa é uma ideia interessante. Outra ideia interessante de Araraquara é que o prefeito de lá, né, a prefeitura, ela está fornecendo diárias de hotel para os trabalhadores que positivarem no caso de Covid. Então, testou, está contaminado, não precisa voltar para suas casas, pode ficar num hotel. O hotel ele foi fechado no sentido de ter vagas específicas para os trabalhadores que estão contaminados. E aqui a gente não vê ação nenhuma da prefeitura em respaldo aos trabalhadores, né? O que a gente viu, e a Adri já disse, foi um projeto do vereador Marcelo de Oliveira e da Deise Olímpio, sugerindo, então, né, que todo o dinheiro que a Câmara devolva para a prefeitura, que a gente sabe que isso acontece no final do ano, seja revertido para a compra de EPIs, para os trabalhadores que estão ali, trabalhadores da saúde que estão ali lidando com essa situação. Então, assim, a gente viu bastante ações, não só, assim, a gente nem está falando de, se você for pensar, todas as ações que a gente citou aqui, não são ações caras, não são ações difíceis de ser realizada, são ações que necessitam de vontade política, né, de vontade de encarar essa crise. Então, são ações, na maioria das vezes, de estruturar, de organizar, de sentar para conversar, de dialogar. Vamos ouvir os comerciantes, né? Outra questão que muita gente vem falar com a gente é a questão da educação, né? As crianças estavam em recesso, o recesso terminou, agora não se sabe o que vai acontecer. Então, a secretaria não dá uma resposta para a mãe, não dá uma resposta para os trabalhadores, fica, ó, esse mês nós estamos planejando. Peraí, está planejando ainda? Né? Já teve o recesso? As escolas da região, Cordeiro vai voltar às aulas agora dia 9 de maio, vai voltar às aulas online, com atividades para as crianças, atividades de apostila, um familiar vai até a escola pegar essa atividade, colocou o sábado como dia letivo para ver se recupera o tempo que a escola ficou parada, né, tentando dar um suporte. Araraquara tem um site com todas as atividades pedagógicas, né? A gente sabe da questão da dificuldade no acesso, a gente sabe que às vezes o Facebook é uma ferramenta que o pessoal tem mais facilidade de acessar, e muitos lugares, muitas prefeituras estão usando o Facebook para disponibilizar o seu material, embora não seja ideal, mas a gente não vê muita ação nesse sentido da prefeitura. O que a gente vê são ações isoladas de algumas escolas, mas a gente não vê uma ação centralizada da Secretaria Municipal de Educação, que oriente, né, as famílias, que oriente os professores, o corpo gestor da escola. Então, isso também é bastante preocupante. A gente viu a distribuição, na verdade, dos kits da merenda, que foi extremamente necessária, a gente precisa falar, né, as famílias, elas necessitavam disso, muitas delas têm só aquilo para se alimentar. Então, a Secretaria Municipal de Educação forneceu os kits, eu não sei se já terminou a entrega de todos os alunos, mas a gente precisa ressaltar que essa foi uma medida extremamente necessária e urgente a ser feita mesmo, né? Então, parabenizar aí a Secretaria de Educação nesse sentido. Embora a gente ache que demorou um pouco, porém agora que já começou, que se mantenha durante todo o tempo aí da pandemia, né? Das coisas que eu listei aqui, segundo alguns falaram que era uma tese, de tanta coisa que eu fui listando, para poder falar. Mas é bem nisso, assim, que a gente já estava conversando aqui, né? A gente fica angustiada,
sabendo que dá para fazer um monte de coisa, e aí a gente quer listar as coisas para poder encaminhar mesmo, né? Outra ação Para nós, Roberta, é muito estranho, nós da Frente Popular de Esquerda, que acredita no... A gente sempre fala e a gente acredita no mandato coletivo compartilhado, né? O mandato coletivo compartilhado é ouvir as pessoas, é trazer as pessoas, é formar um momento em que as pessoas, elas trazem soluções, elas colocam as suas demandas, o que elas precisam. E, nesse momento, o que a gente observa, parece, o que dá a impressão é que tem prefeito debaixo da cama, escondido, com medo de pegar o coronavírus, né? Eu não estou falando de um ou de outro, mas a impressão que dá é isso. Ao invés dele vir a público, ele é uma liderança, o prefeito é uma liderança, nesse momento ele tem que chamar o seu secretariado, né, e promover uma discussão. Porque nos bairros, principalmente os mais periféricos, a gente tem notícia que as pessoas, tá faltando gás, gente. A gente tem notícia que as crianças, elas começam a aparecer, gente, é um quadro lamentável, com queimaduras no braço, porque eles estão fazendo fogo à lenha, com crianças dentro de casa. Não é possível, né, que as pessoas, quem está à frente da administração, não observa, né? Tivemos ações positivas? Tivemos, mas será que basta? É aquilo que a Roberta falou. Às vezes fala assim, não, que todo mundo venha usar máscara, mas houve algum movimento de entrega de máscara, de equipamentos para a população? É muito fácil falar, mas instruir, alimentar, dar essa possibilidade é igual aquele programa dos 600 reais, né, dado pelo governo federal. É muito fácil falar assim, gente, acessa aí, baixa um programa no celular, entra, cadastra. Pessoal, tem gente que tem celular, ainda aqueles com menos tecnologia, eles não conseguem, não pegam internet. E eu pergunto, aonde que está o administrador público que cria um momento para fazer esse cadastro? Pessoal, temos que solucionar isso de forma organizada, e a gente não vê, falta muito transparência, né, Dri, né, Roberta, nessa situação. Oi, Dri, parece que você iria contribuir, bem? Tá. Sim, eu vim, é que apareceu aqui, né, fica aparecendo nos escritinhos aqui embaixo, né, o meu primo, Domingos Sanches, né, da Farmácia Rosas, ele fez vários comentários, e um deles é só complementando isso que você falou das máscaras, que não é simplesmente da máscara, tem que ensinar a usar, né? A máscara, ela tem que ser retirada pelo elástico, a partir do momento que a gente põe, já está aparecendo aí, a partir do momento que a gente põe, não coloca mais a mão, né? Então, a maneira como tirar, colocar num saquinho, tem tutoriais do Drauzio Varela, com algumas atrizes, eles fizeram uns bem bolados aí, que você acessa lá no YouTube, põe no Google, já aparece, né? Tutorial para usar máscara, para manusear a máscara, como lavar, como higienizar, passar ferro. Então, além de distribuir, além de mostrar a importância, né? Muito bem lembrado, Dom, é isso, né? De poder ensinar a usar, né? E ensinar a descartar, porque agora, eu usei isso com um amigo meu, outro dia que eu estava conversando, eu falei, a gente tem que se comportar como se fosse um médico entrando num centro cirúrgico. Cada vez que a gente vai para a rua, que a gente volta em casa. A casa da gente virou um centro cirúrgico sagrado, que não pode ser contaminado. Então, é mãos, é roupa, é sapato, sabe? Pensa no médico entrando para uma cirurgia. Né? A gente vem, eu nunca entrei lá, né? Pelo menos quando fiz cirurgia, né? Mas, assim, é pensar nisso, que a partir do momento que você chega em casa, é um santuário, que você vai tirar tudo que é da rua, é como se tivesse covidzinho na gente. A gente vai lá, a gente tira a tua roupa, lava a mão, vai tomar banho, lava a cabeça, higieniza tudo que comprou. É muito importante isso, né? Então, assim, senão eu fico falando demais, estou empolgada. Vou passar para a Rô aí. Oi, Roberta. Oi, Bibo. Peraí, que aqui não dá. Eu acho que foi muito importante essa colocação de como ensinar, né, a colocar a máscara, a tirar, e depois aonde a gente vai descartar isso.
é extremamente necessário, porque não basta a gente só fornecer, né? E aí a população não sabe como usar isso. E eu acho que foi até legal essa colocação da Dri, porque tinha uma das ações que a gente colocou também no nosso documento que falava exatamente isso, que para disponibilizar os agentes comunitários de saúde e as equipes do CRAS, que são quem estão mais em contato com as populações vulneráveis, com as populações usuárias do SUS e tal, para que essas equipes pudessem ir até as casas da pessoa, fazer o acompanhamento, né, monitorar caso tivesse algum caso suspeito, embora a vigilância epidemiológica faça isso de perto, mas é importante também a gente ter essas outras equipes, que é onde o morador já tem vínculo orientando. Então, pensou que legal? A pessoa vai lá com a máscara, ela ensina a usar, ela ensina como lavar, se for uma máscara descartável, ela vai ensinar a descartar, porque aí a gente está protegendo aquela pessoa como um todo, né? E isso é muito interessante. Em medidas também que a gente viu nas cidades vizinhas aqui, uma das coisas que está acontecendo lá é que idoso acima de 60 anos não vai para a unidade de saúde, Bibo, eles estão sendo atendidos em casa, né? Porque a gente fala assim, ó, tem que proteger o idoso, as unidades de saúde praticamente fecharam, né? Só vai lá se for extremamente necessário, o gestante vai para continuar fazendo o acompanhamento da gravidez e tal, mas os outros casos não se vai na unidade de saúde. Entenda essa necessidade, mas às vezes a gente precisa ir. E aí, como é que faz? Né? Então, em Araraquara, os idosos estão sendo atendidos em casa, acima de 65 anos. Né? Eles criaram lá também o Disque Saúde, que eu achei extremamente interessante. Profissionais de saúde na ouvidoria que possam dar informação. Às vezes você liga, você quer saber se a unidade de saúde está funcionando, para onde você vai que você está com sintoma, porque não é todo mundo que tem essas informações na mão. Então, quando você tem um profissional ali que sabe dessas informações, orientando a população, você organiza o fluxo também nas unidades. Porque, às vezes, o ouvidor, de forma geral, imagina que legal se a gente tivesse um funcionário da saúde lá na ouvidoria, no 156. Ligou alguém com dúvida sobre o Covid, eu transfiro para essa pessoa. Porque, às vezes, o ouvidor que está lá, ele não tem informação sobre tudo. Ele não sabe como a rede de saúde está organizada. Né? Aí ele fala, ai, bem, você pode ligar nesse número, aí passa no número, não consegue falar. Aí quem atende naquele número não sabe direito, aí fica um jogo de empurra, né? E o usuário fica, então, sem saber para onde ir, acaba indo para onde? Vai direto para o pronto-socorro, que é exatamente o lugar para onde ele não devia ir, né? E aí lá a gente tem aglomeração, a gente tem todos os problemas que a gente já sabe. Então, isso eu acho que é muito interessante. Também entregar panfletos informativos nas casas. Então, se eu tenho um agente comunitário de saúde ou o pessoal do CRAS que vai levar a máscara, vai ensinar, mas também deixou o panfletinho lá. Vai que eu esqueço. Eu tenho material impresso onde eu posso consultar, né? Isso parece para a gente que hoje em dia a gente está nas redes sociais, parece que tudo está no computador, tudo está na internet, mas faz falta um panfletinho. Né? Então, e a gente não viu essa ação aqui da prefeitura, disponibilizar material impresso. Se tiver, está dentro da unidade de saúde, mas peraí, não é para eu ir para a unidade de saúde. Né? Então, o material está praticamente guardado lá. Por que não entregar de casa em casa? Uma ação extremamente eficiente. Então, eu acho que são pequenas coisas que a gente pode ir fazendo, coisa simples, vocês podem concordar comigo aqui, não teve nada de extraordinário que a gente consegue fazer. Só saudar aqui e lembrar, a gente viu várias ações, assim, acho que muitos municípios estão fazendo a questão da higienização das ruas e a Prefeitura de Araras está fazendo, então, parabenizar a administração, é fundamental esse serviço de limpeza e que isso se mantenha, então, higienizar ponto de ônibus, lugares onde tem bastante gente, e agora, principalmente ali em torno da Caixa Econômica Federal, e aí complementar a fala da Adri e do Bibo, nesse sentido, assim, a gente não pode simplesmente olhar para a fila da Caixa Econômica Federal e dizer assim, eu não posso fazer nada, a Caixa ela é federal, né? Não tem o que eu fazer. Tem muita coisa que dá para fazer. Pedreira construiu uma tenda, mas montou uma tenda e disponibilizou funcionários da prefeitura para ajudar ali, para orientar. Às vezes a pessoa está com dificuldade em baixar o aplicativo, em acessar aquela informação. Se você tem pessoas orientadas ali que pode fazer isso para a pessoa orientar ela a fazer, né? Pedreira também forneceu água, organizou a fila para não deixar todo mundo aglomerado. A nossa vizinha Leme aqui, a Caixa Econômica Federal lá fica do lado de uma escola.
Então, a Caixa Econômica Federal e a escola fizeram uma parceria. Então, as pessoas não ficam mais nas calçadas, empilhadas ali na frente da Caixa. Elas vão ficar no pátio da escola, assessorada pela Prefeitura Municipal. Aqui em Araras, a gente tem o Zurita pertinho da Caixa, a gente tem a Casa da Memória, a gente tem a Casa da Cultura em frente à Caixa Econômica Federal, né? Então, a gente tem ações que a gente poderia pensar em como é que eu organizo melhor para essas pessoas não ficarem debaixo de sol, debaixo de vento, né? Às vezes com criança no colo, sem máscara, tudo pertinho do outro, né? Então, tem muita coisa que dá para ser feito nesse sentido ali, e eu acho que essa é uma necessidade que todo mundo aqui da cidade está percebendo. Oi. Inclusive, hoje, gente, hoje, dia 5 de maio, aí eu passei em frente à Caixa Econômica Federal, não só em frente à Caixa, viu? A gente está vendo uma fila enorme em frente aos Correios também. Aqui em Araras, eu passei hoje em frente ao Correio, uma fila no mínimo de uns 20 metros. E é justamente isso que a Roberta falou. Tem pessoas que vão pensar assim, poxa vida, mas isso não é coisa da prefeitura, isso é coisa do Correio, isso é coisa da Caixa Econômica. Se formar uma fila do supermercado, isso é do dono do supermercado. Não é, gente. Porque esse pessoal, depois de contaminado, aonde que ele vai? Além de espalhar o vírus para as outras pessoas, ele vai na saúde, ele vai no SUS. Então, é problema da prefeitura também. É aquela questão que a gente fala, tem que dialogar com o setor privado, é aquilo que a Adri falou, que a Roberta falou, é reunir. Para a gente machuca demais o fato não de dialogar com os vários setores, né? E para achar soluções. Então, peca demais a prefeitura que não o faz dessa forma, né? De chegar, que momento que chegou para o gerente da Caixa Econômica, dialogou, colocou pessoas, funcionários da própria prefeitura, organizando a fila, porque, querendo ou não, nós vivemos em uma cidade, né? Estamos num município, então todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco nesse momento, já que os casos estão, volto a falar, subnotificados. A impressão que dá é que nós controlamos a pandemia, e não é verdade, tá? Pessoal, não esqueçam de mandar, a gente tem recebido aqui várias sugestões. Sim, Dri, vou passar para você, no nosso chat aqui, do Facebook, da Frente Popular de Esquerda. Já falei para vocês, volto a lembrá-los, que as sugestões que vocês estão dando aqui, a gente redigir uma segunda carta, né, que nós já redigimos uma primeira, e agora, com base nessas informações, nas soluções que vocês estão trazendo aqui, a gente fazer uma segunda publicação. Então, eu agradeço demais aí o pessoal que está mandando sugestões aí. Um abraço aí para Maria Cecília, para Ivone Ponese, né? O Alexandre Braz, muito bacana. A Marli Calisto, ó, que bacana, está aqui com a gente, né? Fantástica a Marli Calisto, outras pessoas também, né? A Karen, a Carol está aqui também, a Maria Carolina, a Michele. Pessoal, muito bacana, viu? Tem uma questão aqui, deixa eu só explicar rapidamente para o Robson. O Robson Orzari, se não estiver falando errado o sobrenome, ele fala com relação à subnotificação, com relação ao número de mortes, né? Então, até isso, Robson, tem uma falha nesse sistema, que é o seguinte: como é que nós poderíamos saber se está tendo um aumento ou não no número de mortes? A gente teria que pegar, vamos supor aí, por 10 anos, nós saímos do mês de abril. Tudo bem, Robson? Em 10 anos, qual era o número de mortes aqui na cidade de Araras? E pegar agora do último mês, agora de 2020, para ver qual o número de mortes, né? Aí, através desses dados, a gente teria um dado próximo, né? E não seria tão real assim, né? Não seria tão real assim, porque nós não temos também as notificações testadas para os óbitos, né? Diminuímos um pouco de circulação. O maior número de mortes no Brasil é acidente de carro,
né? São acidentes, talvez não aqui tanto significativo em Araras, mas no Brasil carro diminuiu a circulação. Então, o que a gente sabe no Brasil é que está aumentando, tá? Em Araras falta justamente isso que nós estamos falando nessa live, né? Publicidade, transparência, para a gente realmente cercar todos os dados para trazer alguma coisa mais real, tá bom? Pois não, André? Então, assim, primeiro eu queria retificar, né? Eu estava olhando aqui os meus escritos, né? Quando eu estava falando sobre os pedidos, né, dos vereadores, no dia 4, né? Foi agora, essa semana, 4 de maio, o requerimento de informações sobre ações da Prefeitura de incentivo aos empresários, comerciantes, micro e pequenos empreendedores e profissionais autônomos para enfrentamento da crise, veio de iniciativa da vereadora Anete, né? Então, eu citei o requerimento e o nome dela estava ali meio perto da data, passou, né? E outra coisa que eu queria deixar aqui também, né, complementando, né, com esse vídeo do Átila Yamarino, ele dizendo que agora, inevitavelmente, a gente vai entrar num período onde os casos vão aparecer, né? Principalmente agora, com esse frio que está chegando, né? O período seco, né? Muito vento, isso eu estou complementando, não é a fala dele. Mas, assim, uma sugestão do Vanderlei Nascimento é que a gente olhe mais, né, para o ginásio de esportes, né, que a prefeitura olhe para o ginásio de esportes como um possível hospital de campanha, e que se comece a fazer algum projeto, né, e que se comece a arquitetar o que poderia ser feito ali, né, porque se a gente precisasse colapsar a Santa Casa e os demais hospitais, é possível, né, utilizar pela própria localização ali, que é próximo ao terminal e tudo, fazer do ginásio de esporte, se não imediatamente um hospital de campanha, mas que seja já seja, né, um centro de acolhimento, de informação, né, de orientação para as pessoas, né, que usam o terminal, que a Secretaria da Saúde englobe ali esse espaço que é tão ali central, né, entre o lago e o terminal urbano. Tá bom? E eu acho que, sei lá, digo, pela própria hora, eu vou aproveitar minha fala e já vou me despedir. Isso que eu ia falar, Adri. Eu ia pedir para você aproveitar que está com a fala, já para fazer as considerações finais. Roberta, e você em seguida para a gente fechar, então, essa live em função do horário. Tem muita coisa para falar, mas a gente volta, né, gente? Mas, Adri, por favor, então. Isso, então eu queria, assim, já da mesma maneira que eu iniciei falando da Frente Popular de Esquerda Ararense, né? Então, existe essa página no Facebook, vocês estão assistindo essa live na página da frente, né? Inclusive, a semana passada, por exemplo, que foi a live de saúde mental, abaixo nos comentários, eu linkei algumas informações, algumas dicas sobre a violência contra a mulher, números, né, de apoio e tudo. Então, assim, a gente vai continuar alimentando, né, a cada live, cada post da live, nos comentários, a live vai ficar ali, se você quiser mostrar para alguém, assistir de novo, se pegou o bonde andando, né? Por exemplo, teve um comentário, eu não lembro de quem, que sugeriu algo que a gente já tinha dito, né? A pessoa deve ter entrado agora, que nem rádio, né? Televisão. Então, é importante, depois que terminar, tá ali disponível, né? Esse vídeo inteirinho, né? Na íntegra. E abaixo, vocês podem comentar, vocês podem pedir informação, a gente vai atrás, porque o nosso objetivo é isso, é prestar serviço, né? É como se fosse um sacerdócio, né? Para a população, né? A gente está aqui para melhorar tudo, né? É o único objetivo. Então, eu agradeço, mando um abraço para todo mundo que participou, aí as pessoas queridas, amigas, a Bianca, aí, o Dom, a Ivone, todo mundo que entrou, a Cíntia. Então, muita gente comentou, falou oi, né? Então, eu agradeço o carinho. E agradeço também à frente, sabe? Assim, eu estou muito contente de participar, tenho um carinho muito grande, estou muito orgulhosa de ter encontrado, assim, reencontrado, né? Que nem a Roberta, a gente se conhece desde lá de trás, primeiras campanhas do Breno, quando a gente fazia luau no Tiger de madrugada, depois na Marcha das Vadias, né? No movimento feminista de Araras, e o Bibo, que eu conheci através da esposa, que é professora da UFSCar, que eu já fiz disciplinas, né, de educação dialógica, a Isabela, e hoje ainda estou fazendo uma disciplina ali com ela e com o Anselmo, que engloba o método Paulo Freire, pessoas de extrema confiança e de extremo conhecimento e extrema humildade, né,
porque não adianta conhecimento se a gente não tiver humildade. Então, eu queria agradecer de fazer parte desse grupo, é muito bom. Pois não, Roberta. Vamos fazer então as considerações? Vamos, Bibo, vamos sim. Queria agradecer também, depois eu vou fazer o fechamento, né? Agradecer a dona Ivone Ponese, que está participando aí com a gente, muito obrigada. A Isa, que a Adri citou, está aí com a gente também. O Robson, querido Robson, lá de Campinas, o Pedro Vaneja, a Karen, a Michele, a Renata, que lá dos Estados Unidos assiste todas as nossas lives. Valeu, Rê. A Rê está morando lá, mas é aqui de Araras, então também tem família aqui, está preocupada, obviamente, com a situação nossa, e principalmente vivenciando de perto, né, o caos e o pavor que os Estados Unidos vem passando com essa pandemia. E aquilo que a gente falou no comecinho, a gente precisa ficar em casa, o Brasil precisa se conscientizar, a gente precisa de um governo que leve isso a sério, porque a nossa tendência, de acordo com o gráfico explicado pelo Átila, a gente vai até postar o vídeo do Átila também na página da frente, para as pessoas que não assistirem, assistir, é assustador. O Brasil caminha para um caminho quase que sem volta, assim, porque não vai adiantar a gente chorar as mortes que a gente poderia ter evitado. É nisso que a gente precisa pensar agora. Então, por isso, esse clamor mesmo, fiquem em casa. Porém, vamos dar tranquilidade para quem está em casa. E quando eu falo vamos, é governos, municipal, estadual e federal, né? Prefeito, a gente faz um apelo para você, chame os comerciantes dessa cidade, os microempreendedores, os empresários. Eu tenho certeza que eles têm muita sugestão, muitas ideias de como é que a gente pode fazer a economia do município rodar. Né? O secretário de Geração de Emprego e Renda tem um papel fundamental nisso. A gente precisa fazer a economia do nosso município rodar, porque a gente sabe que muitas e muitas pessoas precisam desse dinheiro para sobreviver, né? Então tem muita coisa que dá para ser feita. Eu não sou expert nisso, então eu acho que podia chamar quem é expert, quem está vivenciando isso, que são os comerciantes, a Associação Comercial de Araras, para pensar num plano para que a cidade consiga passar por isso de uma forma, da forma menos pior possível. A gente sabe, sim, que vai ter, né, uma crise na economia, isso é mundial, não vai ser exclusividade de Araras, mas que a gente consiga passar por isso com menos danos possíveis. Então, para que as pessoas fiquem em casa, para que os trabalhadores consigam ter tranquilidade de que no final do mês vão receber os seus salários, então possam ficar em casa com tranquilidade, vamos avançar nesse sentido. O que mais dá para a gente ser feito, né? A vizinha Conchal isentou várias taxas, né? De água, de IPTU, de SSQE. Conchal, gente, que é do nosso lado, suspendeu o pagamento, né? Não vai cobrar multa de atraso. Então, Conchal está aqui do lado, está dando um exemplo do que é possível ser feito. Né? É só entrar no site dessas prefeituras, todas elas estão disponibilizando essas informações. E, assim, a gente acabou de ver agora que o Pará, a Adri tinha citado no começo da fala dela, acabou de decretar o lockdown em 10 cidades. Então, isso vai acontecer em demais estados. O Rio de Janeiro, o Amazonas já estava pensando nessa possibilidade. Então, o Pará foi o primeiro estado a decretar, e o lockdown, como a Adri disse, fica em casa todo mundo, ninguém sai mesmo, só sai com autorização. Então, vamos evitar que isso aconteça, vamos ficar em casa, mas vamos dar a oportunidade para as pessoas ficarem em casa. Né? O Bibo mostrou os dados do crescimento espantoso da epidemia, e no Brasil a gente tinha, no dia 14, o dia da nossa primeira live, 1.552 mortes, e hoje a gente tem 7.485 mortes. Né? Então, se a gente multiplicar esse número, não de mortes, mas os números de contaminados, que hoje no Brasil são 110 mil, se a gente multiplicar isso por 10, que é a conta que o Átila estava pedindo para a gente fazer, nós já temos mais de 1 milhão de casos aqui no Brasil. Então, não é brincadeira, não é uma gripezinha. Fiquem em casa e vamos garantir que as pessoas possam ficar em casa com tranquilidade. Boa noite, pessoal. Pessoal, então, assim, muito obrigado, Roberta, muito obrigado, Adri Desotti, por participar dessa live,
né? A gente pretende não falar um tchau definitivo, porque nós iremos voltar ainda com esse tema, a gente está acompanhando, a gente está fiscalizando, a gente quer contribuir, a gente quer ter uma voz aí para contribuir, para ajudar a solucionar, né? A gente não está aqui simplesmente para colocar defeitos, né? Mas a gente está aqui para trazer soluções, como foi essa live de hoje. Então, pessoal, tomem muito cuidado. Só fechando o que a Roberta falou, não ridicularize, não menospreze. É uma doença que está aí, os países estão falando, a Organização Mundial da Saúde está falando, então vamos respeitar, né, questões técnicas, científicas. Então vamos tomar cuidado. Saiu às ruas, vamos usar máscara, usa gel, não é para sair, né? Mas se for para sair, que tome todas as medidas possíveis, né, para evitar a contaminação de outras pessoas. Tomem cuidado, gente. Vamos pecar pelo excesso, não pela falta. Eu falo pelo excesso de zelo, de cuidado, de precaução, de prevenção, pelo amor ao próximo, né? A gente está num pico, né, de subida, e a gente vê pessoas circulando na rua como se nada tivesse acontecendo, né? Vamos ter muita calma, gente. Vamos esperar, porque o que vai acontecer essa semana, a gente vai colher resultados de 10 a 15 dias para frente. Se a gente começou bem e já está com os hospitais, os centros, né, praticamente superlotados, se começou bem e já estamos entrando num caos, imagine agora se a gente flexibilizar. Vai piorar ainda mais. Muito cuidado, fiquem em casa. Um abraço a todos. Terça-feira que vem teremos Roberta e Dri. Eu tenho uma informação aqui de última hora que acabou de chegar aqui em Araras. A gente tinha passado que hoje, porque eram os dados de ontem, né? A gente tinha 27 casos em Araras e esse número foi atualizado. Nós estamos com 31 casos confirmados aqui em Araras. Então, ó, de um dia para o outro, esse número de casos subiu 4 vezes. Então, pessoal, vamos ficar 4%, em casa. Subiu 4%, né? Foi para 31? 31 casos confirmados. Notificações que estavam em 134 estão em 156 agora, Bibo. Casos e investigações, a gente tem 9. Então, esse número ainda pode aumentar, porque tem 9 casos ainda que estão sendo investigados. Desculpa, Roberto, subiu 4 casos. 4 casos, então, isso. De ontem para hoje. Tá. Vou agradecer aqui, Bibo, o veículo de informação que disponibilizou essa informação para a gente foi o Independente. Valeu aí pela disponibilização dos dados, né? Dri, vamos lá então, Dri. Não? Pessoal, então, uma boa noite, até terça-feira que vem. Agradeço todo o grupo aí da Frente Popular de Esquerda, né, que está por detrás da elaboração de toda a técnica, de toda a logística aqui, para passar para vocês uma discussão e, né, como eu falei, de trazer soluções, debates, críticas. Terça-feira tem mais, gente. A partir das 19 horas, 7 horas da noite, terça-feira que vem, estaremos aqui. Um abraço a todos, uma boa noite.